Glória a Deus. Eu quero glorificar a Deus pela minha vida, pela sua vida, pela oportunidade incrível que nós temos de ter liberdade para estudar a palavra do Senhor. Você se lembra nas suas orações de interceder pela igreja perseguida? Acredite ou não, querido, em 2020, no século 21, nós temos no mundo a igreja perseguida. Um grupo de pessoas que não têm liberdade religiosa, que não podem buscar a Deus à vontade, que precisam se esconder, que precisam manter a sua fé discreta, mas mantém a chama acesa. Você e eu que temos liberdade de adorar a Deus da maneira como a gente quer, nós somos grandemente privilegiados pelo Senhor por isso. Então a nossa responsabilidade, o mínimo que nós podemos fazer é orar pela igreja perseguida. E nessas orações, peça a Deus que Ele abra sua mente, que Ele te mostre estratégias de como você pode contribuir mais pela igreja perseguida, contribuir mais a favor da igreja perseguida, para que o Evangelho do Senhor seja pregado com liberdade. Quem sabe um dia eu e você possamos nos deslocar até esses lugares onde a igreja do Senhor não tem liberdade para compartilharmos o pão com eles, para adorarmos ao Senhor junto com eles e enfrentarmos o sistema desse mundo que jaz no maligno. O objetivo desses vídeos é discutir pontos da palavra do Senhor, trazer à superfície coisas que são pouco faladas, pouco ensinadas e que não são de todo relevantes, mas são sim importantes para nos aproximarmos e conhecermos um pouco mais do nosso Deus. Conhecer a Deus é conhecer a sua palavra, conhecer a Deus é conhecer a sua criação. Então, aquilo que é relevante nesses estudos, aquilo que não é de todo relevante, estou falando de informações que não vão mudar a nossa vida, como saber a relação entre tempo e espaço. Isso não traz mudança de vida, como eu já disse anteriormente, mas é uma maneira de conhecermos o nosso Criador um pouco mais. Isso sim é importante, olhando por esse prisma, observando dessa perspectiva, é importante sim. Portanto, conheceis a verdade para que seja liberto pela verdade. Conhecer e prosseguir em conhecer a Deus é a nossa missão. Portanto, essa é a minha maneira de contribuir um pouquinho mais para edificar, exortar e consolar a sua vida. E eu espero que o Senhor nos use como um instrumento para que nós possamos agregar um ao outro conhecimento de Deus. Muito bem, nós entendemos no estudo, no escopo dos vídeos passados, que o Big Bang, ele é sim um arquétipo de Cristo. Esse evento universal que aconteceu há 13,9 bilhões de anos atrás, foi uma lâmpada, foi uma luz, foi uma seta que apontava para o Messias, o Espírito do Mashiach. E Jesus ele esteve presente ativamente na criação. Essas coisas permaneceram ocultas por muito tempo. A ideia desses acontecimentos e muitos segredos que estão enterrados na palavra de Deus, que não estão diante dos nossos olhos, mas nos são revelados mediante inspiração do Espírito Santo, esses segredos permaneceram enterrados por muito tempo. E como diz em Deuteronômio 29, as coisas ocultas pertencem a Deus e as reveladas a nós. Nós não temos direito de cavar as coisas que estão ocultas, só a que são reveladas. Eu disse isso lá no começo dos primeiros vídeos, que mesmo assim as reveladas são tão profundas,
que parece que nós estamos mergulhados nas coisas ocultas. Essa é a beleza e a grandeza do nosso Deus. No entanto, no livro de João, capítulo 1, no versículo 18, no mesmo capítulo que nós estudamos no escopo dos vídeos anteriores, está escrito bem assim: Deus nunca foi visto por alguém. Como nós já dissemos, já reiteramos, Deus não tem aparência. E isso é belo, conhecer que Deus está acima de todos os conceitos da criação, torna Ele o Todo-Poderoso, onipotente. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o revelou. Esta foi uma das missões mais lindas que Jesus cumpriu, foi trazer ao status de revelação aquilo que estava oculto. Ele nos revelou parte da profundidade que estava não revelada a nós. Jesus, ele traz isso à tona, e a partir desse momento nós temos um conhecimento, uma profundidade a mais na presença e no conhecimento do Altíssimo. Jesus, quando estava discutindo com os seus discípulos, nas últimas instruções que ele dá aos seus discípulos, e alguém pergunta para ele: mostra-nos o Pai, isso já basta. E Jesus disse para Filipe: Filipe, eu estou há quanto tempo com vocês? E você diz para mim: mostra-nos o Pai. Quem me vê, Filipe, vê o Pai. Jesus é Deus, e Ele é Deus desde sempre. Ele não passou a ser Deus quando Ele nasce a partir de Maria. Jesus, Ele é Deus desde sempre. O Espírito do Messias, o Espírito de Cristo, sempre esteve entre nós, acima, dentro e sendo o conceito de existência. Nós temos estudado nas pautas de todos esses vídeos aí, pela duração de aproximadamente 4 horas que deu até agora, distribuídas em vários pequenos fragmentos, a gênese de todas as coisas. Eu tenho me esforçado, tenho estudado, tenho pesquisado, tenho tentado trazer para vocês uma revelação profunda e abrangente da palavra de Deus. Temos aí analisado tudo, desde a perspectiva bíblica, que é a mais importante, quanto à perspectiva teológica. Também estamos trazendo aí um pouco de astronomia, a visão física do universo, tentando entender como funcionam as leis elementares que controlam, que governam todas as coisas. Afinal de contas, tudo isso existe. Se existe, teve um Criador. Crendo nós que Deus é o Criador de todas as coisas, nós entendemos esses princípios para entender o nosso Deus. Isso já está muito bem claro, já foi muito bem reiterado nos vídeos anteriores. A partir de agora nós vamos analisar a perspectiva não da abiogênese, aquela não origem que nós estudamos, não da gênese, tão somente origem de todas as coisas. Vamos entender a partir de agora a biogênese, uma perspectiva da origem da vida. Nós vamos olhar agora não somente para o universo, nós vamos desviar mais os nossos olhos agora para a formação do planeta Terra, a casa que nos serve de habitação, aquele lugar onde Deus criou o homem, colocou o homem no jardim, onde o homem se rebelou, onde a história da humanidade se desenvolveu e, mais importante de todas as coisas, onde o próprio Deus veio ao mundo, nascido de mulher, vivido como um de nós, encarnado na pessoa de Jesus,
Jesus viveu como nós, sofreu e morreu em nosso lugar para nos dar a redenção, para nos trazer de volta a Deus. Nós vamos estudar as perspectivas antropológicas da criação do homem, as perspectivas psicológicas que foram introduzidas na psique humana, e nós vamos tentar entender tudo a partir do ponto de vista biológico também. Biogênese é a pauta dos nossos estudos a partir de agora. O primeiro dia da criação, ele acontece entre os versículos 1 e os versículos 5 do capítulo 1 de Gênesis. A partir de agora nós vamos nos aprofundar no segundo dia da criação em diante. A palavra de Deus, ela relata que Deus cria o mundo em 6 dias. Esse é uma explicação, é um entendimento muito comum a todas as pessoas. Todo mundo já ouviu falar que Deus criou o mundo em 6 dias. No 7º dia ele descansa. Pouco se fala que os dias da criação, eles não são literais. Eu estou dizendo isso de maneira segura. Eles não são dias de 24 horas. Existe sim uma interpretação independente que acredita que são dias de 24 horas. Que a Bíblia, ela não pode ser interpretada de outra forma. Mas na verdade, se nós olharmos para o universo como temos feito desde o começo, nós vamos entender que cada dia da criação corresponde a um número não relatado. Os dias de 24 horas, os dias que coordenam o nosso tempo aqui no planeta Terra, eles na verdade são simplesmente a rotação da Terra. Ela gira em torno dela mesma. Isso num período de 24 horas. Quando você fica de frente para o Sol, está de dia. Quando você fica de costas para o Sol, está de noite. Então, essa rotação da Terra em torno de si mesma, em torno do Sol, determina a nossa passagem de tempo. É em torno disso que nós construímos o nosso calendário gregoriano de 365 dias. A Bíblia, ela tem um calendário de 360 dias. Nós vamos estudar isso em outra hora, mas eu vou mostrar os cálculos, tudo de maneira pormenorizada para vocês, para nós nos aprofundarmos e conhecermos tudo o mais. No entanto, nós que temos o calendário gregoriano, entendemos o mundo assim: 24 horas distribuídos em 2 vezes de 12 horas, sendo 12 horas de dia e 12 horas noturnas, um ano de 365 dias distribuído em 12 meses, que são coordenados pelas estações do ano. Enfim, a Bíblia, ela só vai dizer que o Sol e a Lua são formados ou estabelecidos, que é a palavra mais apropriada, lá no 4º dia. Antes do 4º dia, o Sol e a Lua não são estabelecidos para este fim. Portanto, como você conta dias de 24 horas, baseado numa rotação de 365 dias, se não havia sido estabelecido este princípio a partir de então? Então fica muito claro para nós que os dias da criação não correspondem a dias de 24 horas. Lembra daquele versículo? Um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos para Deus é como um dia. Pois é, Deus, ele é o Senhor do tempo, ele está sobre todas as coisas. Portanto, Deus, ele poderia ter criado o dia em 24 horas? Até menos. Deus, ele é onipotente. Se Deus determinasse, se Deus usasse a sua palavra, se o verbo na criação assim o desejasse, tudo teria sido criado espontaneamente, mas sempre houve um propósito de Deus para que tudo fosse como foi e para que tudo seja como é. Deus, ele tem propósito por trás de tudo. Ele é onisciente. Nós estamos no momento presente. Deus, ele já viu o fim. Ele é o princípio e ele é o fim. Lembra de Isaías, capítulo 46, versículo 9? Lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus e não há outro Deus, que anuncio o fim
desde o princípio. Deus, ele está sobre todas as coisas. Ele é o Senhor do tempo. Ele está acima da nossa capacidade de entender o mecanismo das coisas. Ele é quem cria esses mecanismos. Então, Deus, ele dá o start no universo. Cria tempo e espaço. O seu espírito se introduz à criação, forma partículas primordiais. Então o verbo se manifesta, acontece o Big Bang. E então o universo ele vai se expandir pelo tempo aí de aproximados 13,9 bilhões de anos. Foi há aproximadamente 3 bilhões de anos atrás que a nossa galáxia ela estava quase toda formada. Que o sistema solar ele já estava em vias de estar do jeito que nós o conhecemos. E o planeta Terra já estava entre os 9 planetas existentes. Lembrando que o Plutão ele foi retirado aí da lista de planetas ativos, planetas considerados pertencentes ao sistema solar, deixando aí a totalização de 8 planetas. Consideram agora Plutão uma lua, porque ele não tem um tamanho que os astrônomos consideram mínimo para ser considerado um planeta. Então, nós temos 8 planetas no nosso sistema solar e a Terra já estava se formando há 3 bilhões de anos atrás. E nós vamos falar exatamente a partir desse ponto, porque a Bíblia ela apresenta o planeta Terra a partir deste ponto. É interessante deixar registrado que os antigos hebreus eles não eram astrônomos ou astrólogos, eles não olhavam muito para cima, tirando a referência de Abraão, quando Deus chama a atenção dele e fala, olha para as estrelas do céu e tente contá-las, Abraão. Será assim a tua descendência. Deus chama o homem para olhar para cima, para a grandeza do universo. Mas os antigos hebreus que passavam as suas tradições via orais, eles não eram grandes estudiosos das letras, como os gregos, da matemática, da medicina, como os egípcios. Os babilônios, as antigas potências mundial, eles tinham culturas muito mais desenvolvidas do que os hebreus. Os hebreus eles vão desenvolver a sua cultura com Moisés. Moisés foi criado no Egito. O Egito na época era a grande potência mundial. Tinha muita cultura se desenvolvendo no Egito, como letras, como números, como cálculos, como a anatomia do homem, como astrologia, como astronomia. E os homens do Antigo Egito tentavam entender o universo. Muitos homens sábios, curiosos, magos, tentavam compreender como as coisas são como são, o fundamento dessas coisas. E Moisés foi criado nesse meio. Mas nós não vamos nos prender a isso agora, senão a minha mente vai longe. Acontece que a tradição oral foi passada de hebreu para hebreu, não de maneira escrita, mas, como eu já estou falando para vocês, de forma oral. Foi de pai para filho, uma tradição contada. E foi mantida impecavelmente, porque aparentemente a mente dos hebreus era abençoada com uma memória incrível. E Moisés ele registra essa tradição oral, tornando aí uma cultura agora mais abrangente. E nós temos acesso aos escritos de Moisés, os livros de Gênesis a Deuteronômio, que os judeus chamam de Torá. Mas os antigos hebreus, como não conhecedores profundos do universo, apesar de que o seu Deus que criou todas as coisas deixou na própria tradição oral pistas, como nós temos desvendado até agora, eles não tinham uma palavra para universo, para cosmo, eles não tinham uma palavra que nós, no nosso vocabulário, possamos aí equivaler. Então eles chamavam a totalidade da criação de céus e terra. Céus abrangendo todo o cosmos e terra abrangendo o nosso planeta. No versículo 1 de Gênesis, céus e terra se trata da criação. Mas a partir do versículo 6, Deus ele vai trabalhar agora no nosso planeta. Ele vai mexer agora fundamento por fundamento. Ele vai mexer agora de maneira impecavelmente cronológica, ação por ação.
até a criação do homem.